Olha, pesquisadores do Instituto de Psicologia da USP da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, indicam que países liderados por mulheres tiveram respostas mais eficazes no combate à pandemia, se comparado com as nações que são governadas por homens, Malu. O estudo, ele mostra que as mulheres, quando estão na função de gestoras, são mais cuidadosas. Além disso, os pesquisadores citaram a empatia como uma singularidade das mulheres que chefiam os seus países. Essa habilidade ainda não tem o destaque merecido, mas ela ganha cada vez mais importância nas relações sociais. A empatia, como todo mundo costuma ouvir, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A definição parece simples, mas como a gente pode se colocar no lugar do outro? A empatia legítima, eu conseguir me sensibilizar com a dor do outro, com o sentimento, com a emoção que o outro está sentindo naquele momento. Quando você é empático, consegue imaginar os motivos pelos quais o outro pensa de determinada maneira. E dá para fazer isso mesmo sem concordar. É um facilitador. Quando eu uso a empatia, quando eu exerço a empatia, ela facilita as minhas relações com outras pessoas. Por quê? Porque eu entendo o outro, eu me coloco no lugar do outro, eu compreendo o que ele está querendo me dizer, o que ele está sentindo, eu deixo de fazer coisas que magoariam essa pessoa, que machucariam, que agrediriam essa pessoa. A Flávia Vasconcelos é psicóloga e professora de pós-graduação da Unip. Segundo ela, o primeiro passo para ser mais empático é evitar julgamentos. A gente vê uma pessoa, a gente já julga. A gente recebe uma situação, a gente julga. Tem um problema, a gente julga. O julgamento nos cega. O julgamento nos tira a capacidade crítica de analisar imparcialmente o que está acontecendo com aquela pessoa ou naquela situação. Então, a gente só consegue ser empático uma vez que eu tiro toda aquela minha verdade absoluta que todo mundo acha que tem, São as minhas verdades, as minhas crenças, os meus valores, e disso eu não abro mão. Ninguém está pedindo para você abrir mão. A gente só pede para que você tenha a possibilidade de enxergar outros pontos de vista. Para entender outros pontos de vista, é preciso que haja respeito ao diferente. E isso só é possível quando existe empatia. Quando a gente escuta ativamente e tira, o nosso conteúdo, a nossa verdade, os nossos valores, apenas escute, absorva, interprete a ideia, interprete aquela dor, se sensibilize. O ser empático é apoiar, o ser empático é acolher, é você estar ao lado da pessoa. Uma habilidade que pode ser aprendida com o tempo. Não é todo mundo que é empático por natureza. Existem perfis de personalidade que são empáticos, sim, Porque a gente vem desde cedo formando a nossa personalidade, o nosso caráter, que faz parte da nossa personalidade. O ser empático diz respeito a você abrir mão um pouco do que você precisa naquele momento em prol do outro. Esse processo de escuta atenta é um dos meios para aprimorar relacionamentos, melhorar comunicação, resolver conflitos e modelar sentimentos e comportamentos. O contrário da empatia é o egoísmo, o individualismo, sim, Por isso a gente tem tanta dificuldade de ter empatia hoje em dia, porque a gente vive em uma era onde a própria tecnologia fez a gente ficar mais egoísta, A própria tecnologia fez a gente olhar para um aparelho o dia inteiro e parar de ter a interação social. Por isso, a empatia é uma competência social. Eu preciso exercê-la para ter boas relações sociais. Isso no trabalho, dentro da minha casa, nos relacionamentos afetivos. Tem pessoas que não serão empáticas na vida toda? Sim, e isso é perfil de personalidade, que envolve aí alguns transtornos de personalidade também. Então, o psicopata não tem empatia, o caráter antissocial não tem empatia, e por isso ele tende a ter comportamentos agressivos, desafiadores, não segue regras, não tem limites. Quando eu sou empático, eu vivo
eu me relaciono em sociedade com maior facilidade. Quando eu não tenho empatia, eu começo a ter problemas de relacionamento. Uma vez que eu não uso a empatia, que eu não tenho esse interesse em desenvolver, em aprender, em exercê-la, as minhas relações são frias, são distantes e são muito baseadas nos meus interesses, o que provavelmente vai causar algum prejuízo à ação do outro, ao trabalho do outro, ao sentimento do outro, ao que o outro deseja comunicar comigo. Uma ferramenta que pode ser importante na retomada das socializações pessoais. A gente precisa socializar. A empatia, ela acaba sendo muito mais natural em grande parte das pessoas. Nós temos muito mais pessoas empáticas do que não empáticas. O que a gente precisa olhar realmente é que muitas vezes toda dinâmica, toda pressão, toda correria, competitividade de trabalho, né, para sobreviver neste mercado, vai fazendo com que a gente vá endurecendo, né, perdendo a ternura, perdendo a humanidade. E empatia é humanização pura. A gente não pode perder isso, apesar de toda a tecnologia que a gente tem.